Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer aqui uma ferramenta, né, muito importante e muito legal para a gente se trabalhar com Docker, tá? Tá, vamos lá. Beleza. Como é que a gente gerencia? Eu quero que vocês imaginem um cenário em que eu tenho dois ou mais containers. Digamos que eu tenho, sei lá, um banco de dados, MySQL ou Postgres, e eu tenho também um software utilitário para visualizar os dados daquele banco de dados. Ou seja, eu quero ver as minhas tabelas, eu quero ver os meus esquemas. Eu quero que vocês imaginem esse cenário. Para um container conhecer o outro, eu preciso criar uma rede e conectar eles dois por trás ali do Docker. Ele faz isso por trás dos panos, tá? Para eu fazer isso só com Docker é um pouco trabalhoso. No caso aqui tem meio que um passo a passo que eu até deixei explícito aqui para vocês. Ó. Teria que baixar a imagem, teria que criar uma rede para ligar os dois containers, rodar o container configurado na mesma rede, ou seja, quando eu for executar lá aquele Docker Run e tal, eu vou ter que passar flags a mais para configurar a rede dele, enfim, qual rede ele vai utilizar. E qualquer alteração, né, ou adição de novos containers vai gerar retrabalho, porque você vai precisar conectar aquele novo container naquela rede e configurar tudo para com que todos os containers se conheçam. Isso é um cenário só com Docker. Com Docker Compose, como esse povo aqui já lembra, ó, ele gerencia containers. Então fica bem mais simples. Para você instalar o Docker Compose no Linux, basta seguir esse link aqui, tá? Como o tutorial que eu fiz para o Windows, a gente instalou o Docker Desktop, não precisa seguir tutorial, porque o Docker Compose já vem no pacote do Docker Desktop, tá? Então eu deixei aqui o link só para quem está utilizando o Linux. Aqui está um exemplo de um código Docker Compose, tá? Basicamente eu vou ter um arquivo .yml e nesse arquivo .yml eu vou configurar todos os meus containers e vou executar eles apenas com um comando. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Beleza, pessoal, bora lá. Primeiro de tudo, a gente precisa criar um arquivo, no caso, na raiz do seu projeto, enfim, onde você bem entender. Vamos colocar aqui docker compose.yml. Beleza, e aqui dentro desse carinha, então Ctrl B aqui, eu preciso primeiro especificar a versão do meu Docker Compose que a gente está trabalhando, então vou colocar aqui versão é a 3, tá? E agora a gente precisa especificar os serviços, ou seja, todas aquelas configurações de containers que serão executados. Então, ou seja, tudo que vai estar aqui vai ser o que? As imagens, o nome dos containers, as variáveis de ambiente que os containers precisam para subirem, as redes, vocês vão entender, tá? Então vamos lá, definir aqui um serviço. E o nosso primeiro serviço vai se chamar Service Database. Repara, tá? Eu posso colocar qualquer nome aqui. Esse aqui sou eu que defino, tá? Eu quis colocar esse. Então, beleza. Agora, uma coisa legal aqui, ó. Lembra que lá no Docker a gente tinha que digitar Docker, pull, image, aí para executar isso daqui teria que ser Docker, run, aí configurava as variáveis, configurava tudo e executava a imagem que a gente acabou de baixar. Aqui a gente precisa fazer isso daqui, ó. Vamos lá, a gente precisa definir a imagem. Então aqui a imagem vai ser, eu vou baixar aqui o Postgres, tá? Deixa eu pegar aqui a imagem e a versão dela. Imagem do Postgres na versão 10.17, tá? A gente precisa também configurar as portas. Vamos lá. As portas que eu quero configurar aqui vai ser a padrão do Postgres, tá? Ele roda na 5432. Então a gente vai colocar tanto para o container quanto para a minha máquina, que no caso é aquela mesma configuração que eu mostrei na videoaula de Docker. Então se você não viu, corre aí e vai dar uma olhada lá, tá? Para definir aqui eu quero também o nome do meu container. Então eu posso colocar aqui um container name. Aqui eu posso colocar também qualquer nome, vou colocar aqui database. Tá, agora chegou uma parte importante. Lembra quando a gente tinha que definir as variáveis de ambiente de senhas, padrão, de
dos primeiros usuários para acessar o banco de dados lá na videoaula de Docker, a gente vai fazer essa configuração aqui. Vamos lá. Para fazer isso, a gente coloca esse atributo aqui, ó, environment, e aqui a gente vai dizer o nome e o valor da variável. No caso, o nome dela vai ser, deixa eu pegar aqui, tá? Postgres user, que vai ser o nosso usuário padrão lá. Vou colocar aqui teste, tá? E aqui é a mesma coisa, só que para senha, Postgres password. Vou colocar aqui. E a senha vai ser teste também, beleza? Beleza, configuramos as variáveis. Acabamos por enquanto com esse container aqui. No caso, agora a gente tem o banco de dados que tá tudo configurado aqui. A gente não precisa fazer mais nada. Agora eu quero uma forma de visualizar esse banco de dados. Ou seja, eu quero lá saber os meus esquemas, eu quero conseguir mexer nisso, isso em uma telinha amigável, digamos assim. Existe uma ferramenta muito legal que se chama pgadmin. A gente pode também baixar uma imagem do pgadmin aqui no Docker e executar e ser feliz aqui, cara. Vamos lá, vou colocar aqui o nome do serviço, vai ser service pgadmin, beleza? A imagem, deixa eu pegar aqui o nome da imagem. Relembrando, caso você queira o nome da imagem, todos os tutoriais de como executar com o Docker Compose, lá no Docker Hub existe tutoriais, tá? No caso, quais são as variáveis que são necessárias para executar o container. Isso daqui eu estou fazendo tudo com base de lá, entendeu? Beleza. Aqui agora eu também vou ter que definir as portas. Por padrão, o pgadmin ele roda na porta 80. Então a gente pode configurar qualquer porta dentro da nossa máquina e mandar para a porta 80. Ó, eu vou colocar essa porta aqui, 15432. E quando eu chamar o localhost 15432 na minha máquina, ele joga para a porta 80 no container, tá? Beleza, eu tenho duas variáveis de ambiente aqui que eu preciso definir, tá? Quais são elas? Deixa eu pegar aqui. É o login, né? No caso, quando eu executar aqui, vocês vão ver como é que vai ser lá na página. Ele pede login e senha. E é exatamente isso daqui que a gente está configurando aqui agora, tá? Então vai ser teste@gmail.com. E a gente precisa de uma senha. Vamos lá. Opa. Vamos colocar só teste, beleza? Tranquilo, pessoal. Agora a gente precisa configurar uma forma de linkar esses dois containers aqui que a gente acabou de configurar, porque senão um não vai conhecer o outro. A gente precisa linkar isso numa rede. A gente tem duas formas de fazer isso. Como são só dois containers, a gente pode utilizar o links e linkar esse container aqui, esse serviço. Só que não é a forma mais recomendada. Eu vou utilizar aqui network, tá? A gente vai criar uma network, a gente não precisa rodar a linha de Docker, a gente configura aqui a network que a gente precisa e não precisa mais mexer nisso, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma network. O nome dessa network vai ser PGNet, beleza? E aqui a gente precisa configurar uma coisinha chamada de driver. O driver dessa rede vai ser bridge. Exatamente isso, tá? Ou seja, uma ponte entre dois containers, é só você imaginar. E agora a gente precisa linkar esses caras, né? A gente criou a nossa rede aqui, só que a gente precisa linkar. Então vamos lá, a gente tem um atributo aqui dentro dos serviços que a gente chama aqui networks, e que a gente passa a nossa network, que no caso é pg-net. Beleza? A gente precisa fazer isso tanto para cá no pgadmin quanto para cá. Por quê? Qual é a lógica aqui? Eles vão rodar numa mesma network. Pegaram a ideia? Beleza. Configuramos isso. E agora, pessoal, para subir isso daqui é muito simples. Lembra lá no Docker que a gente tinha que usar vários comandos, várias flags para subir um container? Isso daqui não, a gente só faz uma vez e não precisa mais se preocupar, entendeu? A gente já tem tudo configurado. E para subir, é só você digitar um Docker Compose Up, que ele já vai subir tudo para você.
ele não tá baixando as imagens porque eu já tinha essas imagens na minha máquina, tá? Deixa ele executar aqui. Ó, tá rodando o pgadmin. Enquanto isso, eu vou pegando aqui uma página. Ó, acabou de startar. Vamos lá. Tá bom. Vamos agora entrar nesse endereço aqui, no caso no pgadmin, né? Lembra que a gente definiu a porta aqui, ó, 15432? A gente vai lá no nosso browser, local host 432. Aqui é a interface que eu falei pra vocês e o login que ele tá pedindo. O login que ele tá pedindo é exatamente o que a gente definiu aqui, ó. Caso esse teste. E a senha que a gente definiu também, que é só teste. Vou salvar. Beleza, pessoal, a gente já está aqui no nosso visualizador. A gente pode registrar aqui um novo servidor. Vou colocar aqui um teste. Connect. Aqui no host, pessoal, como a gente está executando isso daqui com Docker, basta a gente pegar o nome do serviço que a gente está trabalhando. No caso, a gente quer conectar com o nosso Postgres, né? Então a gente pega aqui o nome dele e coloca lá como host, que ele já vai conseguir entender. A porta vai ser essa daqui mesmo, que a gente configurou, ó. Tá essa daqui. O usuário vai ser teste e a senha também vai ser teste. Beleza? Vou salvar aqui, ele já conseguiu conectar. E a gente pode criar, enfim, a gente pode mexer no nosso banco de dados através daqui. Uma coisa que eu acho que é válida aqui, quase eu esquecendo de contar pra vocês, mas vocês perceberam, né, que meu terminal ele ficou travado, né? Eu não consegui mais mexer nesse terminal. Para isso não acontecer, pessoal, eu vou parar aqui o container, tá? Dei aqui um Ctrl C. Para isso não acontecer, existe uma forma muito legal da gente fazer isso, porque muitas vezes a gente quer esse terminal para executar a nossa aplicação, para fazer outras coisas, enfim. Para a gente executar e ele não travar o nosso terminal, a gente passa uma flag chamada "-d". E aí ele sobe os nossos containers e libera o terminal pra gente. Legal isso, né? E aí se eu vir aqui, eu reexecutar isso daqui, ele vai estar tudo certo com o nosso container. E aí tá aí, pessoal. É isso. Agora sim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo e é isso. Valeu!